Olá, primeiro ano, bom dia, tudo bem com vocês? Jurava que vocês voltavam essa semana e aí o calendário de vocês é pra semana que vem. Eu já tava empolgado já de que eu não ia mais gravar vídeo, eu tava feliz e aí vocês voltam na semana que vem, meu Deus. Tudo bem, é a última semana minha de vídeo, último vídeo meu de você aí de aula, né, de literatura não, de redação. E lá vamos nós. E lá vamos nós para a reta final, quarta unidade, elementos constitutivos do texto narrativo. E vai ser muito bom ver essa aula com vocês, tá bom? Vamos lá. Na aula passada foi bem dinâmico, mostrei alguns vídeos, né, de contadores de história. E hoje a gente vai entrar na narração, meu assunto favorito. Bom, narrar é fundamentalmente relacionar personagens e ações, ok? Olha aí, ó, o que aconteceu com quem aconteceu, não é isso? Isso são as estruturas do texto narrativo. Então, embora apresentem infinitas possibilidades de variação dos inúmeros tipos de texto narrativo existentes, os personagens e as ações constituem os alicerces tanto das histórias verídicas, relatos, notícias, autobiografias, relatórios diários, quanto das ficcionais, história em quadrinho, piada, lenda, conto, romance, novela. Tudo tem um pouco de narrativa. Seja um texto sério, seja um texto mais humorístico, seja um relatório, seja uma piada, seja uma lenda, seja um conto, seja um. Enfim, quando a gente vai descrever algo, contar uma história, a gente vai acabar narrando e o elemento narrativo ele sempre faz parte daquilo. Além disso, as narrações são sempre realizadas a partir de um objetivo ou intenção e apresentam um determinado tema, ponto de vista ou tipo de enfoque a respeito de um assunto. Bom, vamos conhecer melhor essas duas características do texto narrativo por meio desse texto abaixo. Vamos dar uma olhada, tá bom? Suriá visita a um aquário. Tá aqui os irmãozinhos aqui, vendo dois peixinhos. Será que eles ficam querendo sair desse vidro, mãe? A mãe tá aqui, ó. Acho que não. Enquanto isso, dentro do aquário, será que eles ficam querendo sair desse vidro, mãe? Aí o peixe, acho que não. Muito interessantezinho, né? É um texto pequenininho, mas veja, já criou aqui um universo para esses dois peixes aí dentro desse aquário, né? Veja que interessante. Bom, vamos lá. Esse texto é uma história em quadrinho, né? Que elementos presentes nele justificam essa classificação? Bom, tem gravuras, tem os quadrinhos, né? A história é contada através dos quadros, em ordem, e por aí vai. Para produzir sua história em quadrinho, pense no significado das palavras história e quadrinhos, né? Para produzir sua resposta. Eu acabei de responder para vocês, na verdade. Bom, questão 2. Cite um objetivo pelo qual você acha que essa história foi criada. Vamos lá. Identifique quem produziu, onde ela foi publicada e como se apresenta ao leitor. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Olha aqui, ó. Laerte, né? Suriá contra o dono do circo São Paulo Devir. Isso aqui foi um quadrinho, né? Que saiu num jornal, certo? Qual é o objetivo de criar um texto desse? O que é que você acha? Bom, eu poderia ser refletir sobre o lado do outro. Às vezes a gente fica julgando o que os outros pensam, sem saber que as outras pessoas também estão nos julgando, né? É um pensamento que pode surgir nesse objetivo aí. O que é que você acha? O que é que você pensou quando leu essa historinha comigo? Pode escrever aqui, tá? Que elementos do texto nos permitem reconhecer antecipadamente quem é o principal personagem e qual é a principal ação vivida por ele? E por quê? Olha aí, pessoal. De acordo com esse quadro aqui, quem que você acha que é o principal personagem dessa história? Professor, com certeza são os rapazes, né? São os irmãos e tal. Bom, também podem ser os peixes. Veja que essa história ela tem dupla barreira aqui, né?
Nós podemos estar vendo a história dos peixinhos, ou podemos estar vendo a história dos meninos que estão indo visitar um aquário, né? O título diz Visita um Aquário. Bom, todos os dois estão tratando o mundo do outro lado do vidro como um aquário. Entendeu? As pessoas aqui fora estão tratando os peixes como estando no aquário, e as pessoas no aquário, né, estão tratando quem está fora dele como quem vive no aquário também. Veja que interessante, tá? Beleza, vamos lá. A quarto quesito vocês vão fazer em casa. Observe os balões com os quais a história se constrói e apresenta o mesmo diálogo nos dois quadros, embora tal diálogo se refira a pontos de vista diferentes, né? No primeiro balão, quem fala, com quem fala e de quem fala, isso aqui você observa no texto e responde. A quem se refere o pronome eles, presente na fala do primeiro balão, com as imagens do balão, como as imagens desse balão ajudam a identificar a informação, isso é bem simples, você pode fazer em casa. E no segundo balão, quem fala, com quem fala e de quem fala, identifica a quem se refere os mesmos pronomes eles, né, relacionando novamente a imagem do texto verbal. Então, letra A, B e C é tranquilo. Na sua opinião, por que Suriá, que aparece à esquerda do menino no primeiro balão, e está do lado de dentro, está do lado direito no segundo? Vamos observar isso? Olha aqui, ó. Esse é o Suriá. Tá? É o menino, é esse aqui. É o nome do personagem. Por que que ele aqui, nesse primeiro quadrinho, ele está do lado esquerdo, do lado direito, né? E nesse segundo aqui ele aparece no lado esquerdo. Bom, é óbvio, né? Pelo ponto de vista. Aqui está do ponto de vista de quem está de fora do aquário e aqui está do ponto de vista de quem está de dentro do aquário, né? Dos peixinhos ali. Então, ponto de vista, pessoal, é um fator muito importante numa narrativa, tá certo? Quando você vai montar uma história, você precisa criar o ponto de vista daquela história. Bem parecido com quando a gente vai fazer uma descrição. Você precisa criar um ponto de vista para que aquela pessoa acompanhe você naquela narrativa. Tá bom? Isso me fez lembrar sobre a respeito da quarta parede, mas eu falo disso lá na frente. Vamos lá. Ó, você percebeu que o texto pertence ao contexto jornalístico, né? Ele foi retirado de um suplemento do jornal, como eu falei a vocês. Além disso, não se trata de uma notícia, ou seja, de um relato de fatos, mas de uma história em quadrinhos criada por Laerte, um conhecido cartunista brasileiro. Essas informações nos revelam que os leitores a quem o autor se dirige para contar a aventura surial são crianças, né? Um público que gosta de desenhos, cores, bichos e personagens infantis. Laerte utilizou justamente esses elementos para criar uma narrativa fictícia imaginada. Nela, Surial, o personagem principal, é uma criança que pratica uma ação em geral apreciada pelas outras. Visitar um aquário em companhia de um amiguinho da sua mãe. Dessa forma, o texto prende a atenção do leitor interessado pelo que conta, fazendo que ele se identifique com o que leu. Além disso, procura-se dizer-lhe algo, transmitir uma mensagem. Esse é um ponto secreto das grandes histórias. Transmitir uma mensagem. Uma história por contar, uma história qualquer, da boca para fora, ela não dá muito valor. Mas quando o final da história te passa um ensinamento, te passa uma mensagem, poxa, aquela história ela vai ficar se repetindo na sua cabeça, ó, durante muitos e muitos e muitos anos, porque ela está tentando te ensinar uma lição, tá? Tem um grande mestre que fazia muito isso, muito, sério. O nome dele é Jesus Cristo. Ele ensinava através de parábolas, né? O homem vinha pelo caminho, jogava suas sementes, algumas caíram na pedra, outras caíram no meio da estrada, outras caíram na terra boa. Ele vai contando histórias e depois ele vem através de ensinamentos. Jesus Cristo fazia muito isso, então, as parábolas de Jesus, ou seja, ele contava uma história e dentro daquela história trazia um ensinamento divino, né? No caso de Cristo. Então, grandes professores vão contar histórias para ensinar alguma coisa. Porque quando quando a lição ela só vem por si só, às vezes a gente não quer engolir, mas quando a história vem contada e a história mostra a lição, aí ela pega a gente de jeito. Porque quando você escuta uma história, havia um menino andando no meio da rua
Nessa frase, você se vê como aquele menino. Então, se eu conseguir, eu, contador de história, conseguir fazer você se importar pelo personagem, fazer você se importar pelo menino que está andando no meio da rua, qualquer coisa que acontecer com aquele menino é como se estivesse acontecendo com você, que agora está se importando com aquele personagem. E quanto mais ligação íntima você tem com aquele personagem, maior vai ser a alegria ou maior vai ser o sofrimento, dependendo do que aconteça com ele. Por isso que os leitores de Game of Thrones sofreram muito, tanto leitores quanto espectadores, né? Porque a maioria das pessoas não leram o livro. Porque o R.R. Martin, né, ele mata muito personagem que você achava que ia viver por muito tempo. Que eram personagens que você, sabe, se importava, né? Na primeira temporada, quando o Stark, né, eu esqueci o primeiro nome dele, o Rei Stark, quando ele morre, cara, eu me lembro como eu fiquei mal, cara. Me lembro quando eu vi a primeira temporada de Game of Thrones, desculpa pelo spoiler, tá, pra galera que não assistiu, mas já faz tanto tempo isso. É o Ned Stark, né? Quando acontece aquilo no fim da primeira temporada, eu fiquei em choque, eu fiquei, caramba, como assim esse personagem morreu? E tipo, o Martin, né, ele vai matando gente à torta e à direita à medida que a história vai desenrolando. E o problema é que ele não mata um personagem que você não dá a mínima. Pode ver, quando é um personagem que você não se incomoda muito, ele morreu, que você diz até graças a Deus em alguns momentos. Mas quando é um personagem que você julgava importante e acontece uma tragédia com ele, é como se acontecesse uma tragédia com você. Então, se você se sentiu mal ou se você se sentiu bem pelo que aconteceu com algum personagem, é sinal de que você se envolveu com a história e é sinal de que a pessoa que está narrando a história está fazendo um bom papel. Tá bom? Então, por isso que a mensagem, quando tudo isso ainda se entrelaça com uma lição de vida, com uma mensagem, essa história não vai sair da sua cabeça mais nunca. E você vai ser dado como uma lição que você aprendeu. Porque é como se durante aquela história que você se conectou com aquele personagem ou com aquele grupo de personagens e toda aquela experiência que eles passam é como se você também passasse por toda aquela experiência. Tá certo? Por isso que videogames faz muito sucesso. Agora sim, eu não estou falando de jogos repetitivos. Estou falando de um jogo, um videogame, um jogo inteiro, assim, tipo um The Last of Us, um God of War, um que tem uma história inteira que você vai trilhar toda a história daquele personagem. Você vive aquilo por um tempo, entendeu? Então, é muito bacana. Você para e tem aquela experiência. Isso acontece muito com aquele jogo Red Dead Redemption. Não acredito que deva ter alguém que jogue. É um jogo em que você é um cowboy de faroeste, literalmente. Mas assim, a história do cara é tão incrível, você se vê nele, naquela história o tempo inteiro, que, nossa, você vai pro seu mundo, né? Você vai aprender aquelas experiências e você acaba tirando coisas dali. Algumas boas ou ruins, dependendo de como você joga. Bom, e por aí vai, tá? Voltando aqui pro nosso assunto. De modo geral, as narrativas ficcionais, né, apresentam dois objetivos básicos: distrair e instruir. Isso é muito importante, tá? Uma narrativa ficcional, uma narrativa inventada, ou ela vai te distrair, como na semana passada vimos aquela história as histórias de Chicó, todas elas eram para distrair, e até no final a história lá do pescador, né, também era para distrair. Mas também a gente vem ao longo dos exemplos, história para instruir, histórias que passam uma mensagem. Essa que eu vou contar é até um pouco velha, eu acho, mas é só para dar um exemplo do que eu quero falar agora, de instrução, tá? Tinha um sapo, não, cara, tem a do sapo, não, tá, era um monge, tá? A história fica dizendo, pelo amor de Deus. Um monge viu que o escorpião ia se afogar, certo? Aí o monge foi pegar o escorpião com a mão, né? E aí até o aprendiz do monge fez: ô mestre, não faça isso, ele vai lhe picar, né? E de fato o escorpião pica a mão do monge, né? E machuca o monge e tal. O monge vai, pega um pedaço de pano, enrola na mão e vai pegar o escorpião de novo para tirar ele do escorpião dali, porque o escorpião ia acabar se afogando. E aí o aprendiz do monge faz: mestre, por que você fez isso, cara? O escorpião
ia lhe picar, lhe picou, lhe machucou, você podia ter morrido. Isso ainda vai ajudar de novo. Por que isso, né? E aí o monge responde, bom, a natureza do escorpião é apenas atacar. A minha natureza é a de resgatar. E aí, eu acabei de dar uma lição, né? De que cada um age de acordo com sua natureza, e independente como é que o outro age. Se a natureza do outro é de trevas, a minha natureza é de luz. E a falta de luz nele não pode impedir a minha luz de agir. Por aí vai. Então, você pode parar e pensar com as histórias e refletir sobre conhecimentos assim. Ao longo de muitos anos isso aconteceu muito, tá? Quando os índios sentavam para se reunir, para falar das estrelas, para falar de suas histórias, eles estavam passando as histórias uns para os outros e passando assim também os conhecimentos. É uma cultura que não deve nunca morrer, tá, pessoal? Nunca mesmo. Bom, existem tipos de narrativas ficcionais em prosa e poesia, né? Apenas com imagens e palavras, apenas com palavras, narrativas teatrais, cinematográficas, narrativas, gente. Elas existem de várias formas e várias formas. Uma das minhas narrativas favoritas é a música, né? Faroeste Caboclo é uma canção maravilhosa. Maravilhosa. E é uma história, né? Assim como Eduardo e Mônica, e nós temos tantos outros exemplos por aí, nacionais e internacionais também. A música é uma forma de contar a história também. Bom, para adultos, jovens, crianças, para todo tipo, todos os gostos, nelas o que importa é imaginar, inventar e reinventar, fundamentalmente relacionando imagens e ações, texto com texto, objetivo e ponto de vista. Pessoal, isso é narrar, isso é contar história. Não é só falar por falar. Você tem que... A pessoa que para ouvir você de uma história do início até o fim, ela tem que ganhar alguma coisa. Quando a gente para ouvir uma história, a gente para querendo ganhar alguma coisa. Entendeu? A gente para querendo ter uma experiência. É isso que a gente quer quando vê uma história. Tá bom? A gente continua na próxima semana e dessa vez ao vivo. E eu vou continuar com vocês falando mais sobre textos narrativos, tá bom? A gente se encontra lá. Um grande abraço. Tchau!